cbn.doc. Mobilidade Urbana. Oferecimento: Ribeirão Mobilidade, o maior programa de mobilidade que Ribeirão já teve. E a Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, AEARP, valoriza o profissional e a nossa cidade. Nos 2 últimos episódios do CBN.doc, revelamos o desafio para Ribeirão tornar o transporte público mais eficiente. Depende de um estudo amplo de logística, pontos adequados de paradas e mais linhas de ônibus que façam interligações com terminais urbanos. Certamente as melhorias não vão acontecer de uma hora para outra e ainda será preciso atender gradativamente às necessidades dos usuários ao transporte ideal. Alguns planos de mobilidade bem-sucedidos estão sendo observados. Um deles é o da rede de transporte público da região metropolitana de Goiânia. Lá, a reformulação começou há 10 anos com a criação do Citybus 1.0. Na época, o serviço foi pensado para incentivar as pessoas a deixarem seus carros e usarem um sistema de transporte mais exclusivo. Eram 64 micro-ônibus que atendiam 14 linhas de menor demanda. Mas o modelo precisou de ajustes porque as rotas eram fixas, sem integração com o resto do sistema, e a tarifa era 2 vezes mais cara que a do ônibus convencional, como lembra o presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos de Goiânia, Tarcísio Abreu. Então era 7,40 na época, só que cada dia que passava a demanda caía, o interesse também, o volume, e aí foi que ressurgiu com o Citybus 2.0. O atributo de valor que estava nesse 2.0, ele teve conforto, ele teve segurança, ele teve flexibilidade, ele tinha um app, né? Um app de pagamento que você selecionava. Eu mesmo era um usuário, chegava na hora, estava marcado, você acompanhava pelo aplicativo. A versão 2.0 do Citybus começou a operar em 2019. Foi a primeira experiência de transporte público sob demanda da América Latina. Mas o preço continuava mais alto. Em 2020, o serviço precisou ser suspenso por conta da pandemia e a empresa reformulou o sistema, apresentando soluções para as principais queixas, como explica Tarcísio Abreu. Agora eu agrego o que faltava, que é o quê? Preço. Ele ganha um bilhete único que vai permitir exatamente isso, eu dar liberdade para o nosso usuário a integrar em qualquer ponto. Então eu não preciso mais estar num terminal, me permite eu me conectar em qualquer local. E eu, como tenho o bilhete, eu valido ele dentro da van e eu entro e uso ele para as pequenas distâncias, porque isso me dá agilidade, eu reduzo meu tempo de viagem. Eu estou falando de reduzir tempo de viagem em 45, 50 minutos. Então você começa realmente a trazer para o transporte uma modernidade, uma inovação que eu confesso que vai ser única no Brasil. O sistema integrado e com tarifa única deve atender a capital Goiânia e outros 18 municípios da região metropolitana. O Citybus, agora 3.0, aguarda a aprovação na Câmara Municipal de Goiânia para ser lançado. Para o engenheiro de tráfego Fernando Velasquez, exemplos como o de Goiânia podem ser adaptados a Ribeirão Preto, mas ele reforça a importância do uso de tecnologias que facilitem a integração entre diferentes meios de transporte. Eu acho que aí que está a brecha, né? Como a gente está falando de integração modal, esses aplicativos, essas startups poderiam ter essa integração de linkar a linha de ônibus com o trajeto de rotas cicloviárias. E além de pensar em um transporte público de qualidade para a população local, é necessário lembrar do fluxo de pessoas da região metropolitana, um outro desafio para a mobilidade urbana em Ribeirão Preto. Vamos falar sobre isso amanhã. Até lá! O CBN.doc Mobilidade Urbana tem a produção de Amanda Pioli e Felipe Mateus, sonorização de Matheus Akira e Alexandre Campos. A apresentação e edição são minhas, Sandra Lambert. cbn.doc. Mobilidade Urbana. Oferecimento: Ribeirão Mobilidade, o maior programa de mobilidade que Ribeirão já teve. E a Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, AEARP, valoriza o profissional e a nossa cidade.